Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, nós vamos falar sobre filosofia e ciência. Provavelmente você já se colocou as seguintes questões. O que é ciência? Para que serve a ciência? Filosofia e ciência são a mesma coisa? Bom, essas questões aqui mobilizam a nossa curiosidade, porque tem relação com formas de conhecimento bastante comuns. A reflexão filosófica e o conhecimento científico, tão presentes em nosso dia a dia. Curiosidade e espanto são noções em comum entre filosofia e ciência. Quando nós pensamos filosofia e ciência, essas palavras aqui são nosso pano de fundo. Os homens sempre tiveram curiosidade e espanto diante do novo, espanto diante do desconhecido. Esse espanto, essa curiosidade, é o que levou ao desenvolvimento da filosofia e também da ciência, já que lá na antiguidade clássica não existia essa separação entre filosofia e ciência. Tudo era a mesma coisa, eram formas de se entender a realidade a partir da razão. Do século VII ao século V a.C., nós temos aqui um grupo de filósofos, chamados os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, da physis, que tinham uma preocupação em comum. Essa preocupação era com o cosmos, com o universo. As questões que eles se colocavam eram questões cosmológicas. Eles se perguntavam, por exemplo, qual é a origem do universo, de onde viemos, o que permanece nessa transformação constante que nós observamos no mundo. Então, essas questões mobilizaram a curiosidade humana, a tentativa de dar uma explicação mais fundamentada, mais racional para aquilo que até então os homens não sabiam responder muito bem. Antes da filosofia, eles recorriam aos mitos. Os mitos eram uma tentativa de se explicar a realidade a partir da doxa. A doxa é a opinião irrefletida, uma crença ingênua. Então, eles inventavam certos mitos, certos deuses, que dessem assim uma explicação provisória para aquilo que mobilizava a sua curiosidade. Porém, os filósofos não ficavam muito satisfeitos com isso. Por quê? Porque filósofo é o amante da sabedoria, o amigo do conhecimento. E essa busca do conhecer, do conhecimento pelo conhecimento, do saber pelo saber, é o que acabou levando esses homens a buscarem um conhecimento baseado na episteme. Episteme é o conhecimento seguro e justificado racionalmente. Então, os filósofos buscavam abandonar o conhecimento baseado nas crenças e fundamentar um conhecimento mais seguro a partir da razão. Por exemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático, um filósofo da natureza, e ele buscava responder às questões sobre a origem do universo, as questões da cosmologia. Ele observou as cheias dos rios, observou também a decomposição de alguns corpos e percebeu que no final das contas tudo é água. Para ele, a origem de tudo é a água. Então, essa, apesar de ser hoje para a gente uma resposta até um pouco ingênua, partia de uma reflexão fundamentada, né? Então, tinha aí todo um esforço de se buscar fundamentar um raciocínio para se dar uma resposta como essa. No século XVII, a gente teve a separação da ciência e da filosofia, com a Revolução Científica, o estabelecimento da ciência moderna e também o desenvolvimento do método científico. Tudo isso separou de uma vez por todas filosofia e ciência, que hoje são compreendidas como conhecimentos autônomos. Inclusive, a filosofia tem aí um ramo das suas preocupações, né, que é a filosofia da ciência. A filosofia da ciência nada mais é do que um ramo do conhecimento filosófico que reflete e questiona a ciência e o saber científico, a natureza da ciência, seus fundamentos, os seus significados sociais. Bom,
Neste vídeo nós falamos sobre filosofia e ciência. Espero que vocês tenham gostado e até breve!